Vamos à palavra? 7h11, eu acho que nunca foi tão cedo. Isso significa o quê, pastor Luiz? Que eu tenho mais tempo, posso falar até cansar. Sorte sua que eu tive resfriado esse fim de semana, mas ele já foi embora. E agora nós vamos aqui dar um passeio na palavra de Deus. Uma coisa extraordinária, Deus falou comigo essa semana a respeito disso, e esse texto saltou aos meus olhos. Na verdade, essa frase diz assim: eles só podem ter estado com Jesus. Vamos repetir juntos? Eles só podem ter estado com Jesus. Só os homens? Eles só podem ter estado com Jesus. Agora as mulheres? Eles só podem ter estado com Jesus. Isso, eles só podem ter estado com Jesus. Mas do que eu estou falando? Eu quero dizer para vocês que Jesus ele faz toda a diferença. Agora, isso não é nada de novidade para ninguém. E eu quero dizer que também isso não é simplesmente uma retórica, um discurso gospel, um discurso da igreja, mas é muito mais do que uma retórica. Além disso, é uma verdade que às vezes ela fica adormecida. É por isso que canta, acende a chama de novo, faz de novo, a igreja, e vamos lá. É porque às vezes essa verdade de Cristo, da presença de Cristo, ela fica adormecida no meio da igreja, e, ou pelo menos, se não em todos, na vida de muitas pessoas. E eu quero falar a respeito disso, contando um pouquinho da narrativa dessa história, em que os discípulos Pedro e João, foram chamados e reconhecidos como alguém que esteve com Jesus, porque no livro de Atos, quando em determinado momento, Pedro e João, eles estão chegando ao templo na hora da oração, do lado de fora do templo tinha um homem aleijado. E esse aleijado, ele estava ali pedindo esmola, e aborda Pedro e João pedindo alguma coisa. E Pedro e João olham para ele, vocês conhecem esse texto, e diz para ele assim: olha, eu não tenho prata nem ouro, mas olha para mim, o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus. Em nome de quem? Jesus. Em nome de Jesus. O nome de Jesus é muito maior do que a bênção do rapaz ali receber um trocado, uma moedinha, uma prata, um ouro, mesmo que seja muito shekel, muito dinheiro, né? Não resolveria grandes coisas o problema dele. Talvez ele comprasse uma marmita, talvez ele conseguisse dormir em alguma estalagem naquela noite, mas o que Deus preparou para ele através de Pedro e de João era muito maior e muito melhor, porque o nome e a presença de Jesus, elas superam toda e qualquer necessidade que o ser humano venha a ter. E o ser humano hoje, ele tem muitas necessidades. Agora a grande questão é que eles não estão conseguindo ver na igreja o suprimento nessas necessidades. Então as pessoas precisam ver Jesus. Vamos repetir junto? As pessoas precisam ver Jesus. Eles olharam para Pedro e para João. Pedro e João não tinham como dar aquilo que eles queriam dinheiro, e eles não tinham. Mas em nome de Jesus, eles disseram: levanta e anda. E muito melhor do que ganhar um trocado, eles começaram a andar, a correr e a saltar, e a seguir a Pedro e a João para dentro do templo, e glorificando a Deus. E isso trouxe uma grande repercussão. Diga a grande repercussão. Uma grande repercussão no meio do povo, naquele templo. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para alguma coisa que também é muito importante. Pedro e João não estavam dentro do templo. Aonde eles estavam? Fora. Eles estavam lá do lado de fora, eles estavam na entrada do templo, e Deus os usou naquele momento, não dentro, mas fora. O que eu quero dizer com isso é que muitas das vezes Deus quer nos usar não aqui dentro. É muito bom nós estarmos juntos, adorarmos, termos profecia, revelação, pregação da palavra, mas a manifestação de Cristo precisa estar em nós quando nós estamos lá fora. O indivíduo ali, mendigando, estava do lado de fora. As pessoas que precisam de Jesus estão do lado de fora. E o que a igreja precisa? A igreja precisa viver Jesus na vida dela. A igreja não é o prédio que está aqui em obra. A igreja somos nós, cada um de nós. E é uma coisa que a gente não pode ficar esperando pelo outro. É preciso que eu me coloque na condição de ser uma pessoa que esteve com Jesus, que participa da vida de Jesus e que Jesus participa da minha vida. Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou em nome de Jesus. Diga comigo, em nome de Jesus. Levanta e anda. Vamos ao texto então, para dar sequência. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 13, diz assim. Ali eu estou falando agora do Sinédrio. Pedro e João, eles acabaram sendo levados para o Sinédrio, e o Sinédrio que estava ali julgando Pedro e João foram os mesmos caras que julgaram Jesus alguns dias antes.
2 meses, talvez menos de 2 meses antes. Lá estava Caifás, Anás, aqueles fariseus e escribas, aquela turma toda reunida ali. E agora, diante de Pedro e João, eles dão esse recado. Diz assim, versículo 13 de Atos 4, vendo a coragem, diga coragem, vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns, diga homens comuns, diga sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Vamos repetir essa última frase? Eles haviam estado com Jesus. As pessoas precisam reconhecer Jesus em você. As pessoas precisam reconhecer Jesus em você. As pessoas precisam reconhecer Jesus em nós, em mim, em cada um de nós. É isso que faz a diferença. E interessante que eles estavam ali menos de 2 meses depois do julgamento da crucificação de Jesus. E Pedro estava na casa de Caifás, naquela noite fatídica em que ele nega Jesus 3 vezes. Todo mundo conhece a história, mas ele não foi reconhecido por Caifás como um dos discípulos, um dos apóstolos de Jesus. João foi o único que ficou ao pé da cruz durante todo o período da crucificação, mas mesmo assim, diante das autoridades, ele também não foi reconhecido como João e como Pedro. O que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que muitas das vezes nós não somos reconhecidos pela nossa própria identidade, mas precisamos ser reconhecidos como alguém que esteve com Jesus, porque a identidade de Jesus, ela se sobrepõe à nossa identidade. O brilho de Jesus, ele se sobrepõe ao nosso brilho. A unção de Jesus, ela se sobrepõe à nossa unção. E ali, pessoas comuns, pessoas normais, cidadãos normais daquela cidade, mas era reconhecido de que eles haviam estado com Jesus. Diz um glória a Deus aí. Sabe, e esse mistério, ele é muito maior, ele só cresce, porque muito mais do que eles terem estado com Jesus, e de fato estiveram com Jesus antes, com Jesus durante e com Jesus depois da ressurreição, muito mais era a realidade de que o próprio Jesus agora habitava na vida deles. Jesus habita na vida de cada um daqueles que creem nele. Dele está lá na pessoa do Espírito Santo. E quando a gente para analisar a palavra, olha só que coisa interessante. Mateus, por exemplo, Mateus 28, 20 diz assim: eu estarei convosco todos os dias. Vamos repetir? Eu estarei convosco todos os dias. Não é alguns dias, não é de vez em quando, não é só no fim de semana, não é só no culto de domingo, não é só na reunião da célula, mas é todos os dias. Todos os dias aonde? Aonde quer que você vá, no seu trabalho, na escola, na faculdade, no trânsito, aonde quer que você esteja, o Senhor está contigo. Diz amém? Isso é maravilhoso. Paulo também fala sobre isso em Colossenses capítulo 1, 27, quando ele diz assim: Cristo em mim. Vamos repetir? Cristo em mim? Cristo em mim. Esperança da glória. Aonde é que Cristo está? Em mim. Aonde é que Cristo habita? Cristo habita em mim. Por isso eles reconheceram, esses homens estiveram com Jesus. E Jesus habitava neles. Por isso eles não tinham dinheiro, mas eles tinham muito mais. Eles tinham o dom, eles tinham o poder, eles tinham a autoridade de Jesus. E Jesus, atuando através dele, pelo poder do Espírito Santo, levantaram aquele aleijado. Gálatas capítulo 2, versículo 20, é o texto da semana passada. Já estou crucificado com Cristo, quem com Cristo morreu, com ele vive. Então Paulo diz assim: Cristo vive em mim. Vamos repetir? Cristo vive em mim. Então a palavra, ela repete muitas vezes isso. A presença de Cristo, ela está em nós, em nós, em nós, lá fora, não apenas aqui dentro, mas lá fora, no dia a dia, nas situações da vida, essa presença maravilhosa, elas estão conosco. E eram homens comuns, mas eram homens comuns cheios do Espírito Santo. Você pode se julgar uma pessoa comum, mas eu quero lhe dizer, você até pode ser uma pessoa comum, mas é uma pessoa comum cheia do Espírito Santo. Diz amém? Sabe, eles não tinham seminário, não tinham feito curso de maturidade, não faziam parte de nenhum treinamento evangelístico, mas eles tinham Jesus de uma forma latente e manifesta. Eu vou contar uma história para vocês que eu ouvi essa semana e achei muito bacana, de como a presença de Jesus e a nossa busca por ele pode mudar uma situação. Conta a história que um piloto britânico de teste estava fazendo um teste num avião de caça, num avião de guerra, lá no Reino Unido, e ele levantou voo. Aquele avião era um protótipo, então não estava completamente pronto, ele estava testando manobras naquele avião,
E durante esse voo que ele estava traçando, ele descobriu que tinha um rato dentro do avião. Então ele percebeu o rato. Mas o rato naquele avião, que era simplesmente um protótipo, ele estava roendo uma mangueira, um duto, um cano, aonde passava o combustível, que levava, obviamente, do tanque até a turbina, né, daquele jato. E ele olhou para aquilo e ficou assustado. Por quê? Porque a reação normal de uma pessoa é: vou voltar correndo para o aeroporto e pousar. Mas ele percebeu que não daria tempo de voltar. O rato ia romper aquilo antes e aquele jato ia cair muito rápido, porque ia ficar sem combustível. Então o que fazer? Aí ele tem uma revelação, uma iluminação de Deus. Pensou ele: eu tenho uma máscara de oxigênio. Quem já viu de avião sabe que quando você senta lá, alguém vai dizer: em caso de despressurização dessa cabine, máscaras cairão na sua frente, coloque-as no seu rosto e só depois ajude quem está ao seu lado. Quem já viajou sabe, quem não viajou fica sabendo que vai ouvir essa história lá quando entrar no avião. Porque o avião, numa grande altitude, o ar fica rarefeito e não dá para respirar. E qual a diferença entre o rato e o piloto? O rato tinha oxigênio, o piloto tinha oxigênio, e o rato não tinha nada. Sabe, às vezes a gente quer buscar soluções para os nossos problemas descendo. Às vezes a gente quer procurar solução para as nossas crises procurando o aeroporto, procurando o lugar onde eu consigo pisar a planta dos meus pés. Mas a resposta de Deus, ela está no alto. Então o piloto, ele subiu. Enquanto ele conseguia respirar normalmente, o rato perdia o oxigênio, desmaiou e morreu. Solução: eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem? O meu socorro vem? Senhor. Que está muito acima dos picos dos montes. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, quando nos deparamos com uma situação muito difícil, talvez impossível, devemos procurar sempre a ajuda de Deus, a ajuda do alto. Por isso, Colossenses capítulo 3, versículo 1, Paulo diz: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, quem ressuscitou com Cristo diz amém? Amém. Já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são... Procurem as coisas que são... onde Cristo está assentado à direita de Deus. Essa é a maneira de Deus. Essa é a maneira de Deus resolver problemas, procurando as coisas que são do alto, as coisas que são de cima, aonde Deus está. E eu quero lhe dizer algo: nós estamos assentados com Cristo, diz Paulo, acima de todo principado, de toda potestade, de todo nome, de todo poder que se nomeia contra o conhecimento de Deus. Por isso, quando nós oramos em nome de Jesus, não significa simplesmente que eu estou usando o nome de Jesus para chegar à presença de Deus, mas significa que eu estou assentado com Ele na presença do Pai, na sala do trono. Nós não oramos daqui de baixo para atingir o céu lá em cima, nós estamos frente a frente com Deus em Cristo. E é por isso que aqueles caras do Sinédrio olharam para Pedro e João e falaram: eles só podem ter estado com Jesus. Sabe, as pessoas aí na rua vão olhar para você e vão dizer a mesma coisa: eles só podem ter estado com Jesus. Pessoas simples, pessoas comuns, trabalhadores, trabalhadoras, estudantes, sabe, gente que luta no dia a dia, que talvez não tenha nada de especial, não tem nada de especial aos olhos humanos, mas tem algo de muito especial aos olhos de Deus. Nós estamos em Cristo. Diga: eu estou em Cristo. Eu acho que Paulo exemplifica isso muito bem quando ele diz que nós, os crentes, temos o bom perfume de Cristo. Vamos repetir? Nós temos o bom perfume de Cristo. Vamos novamente? Nós temos o bom perfume. Vire para quem está ao seu lado e diga assim: você tem o bom perfume de Cristo. Se essa pessoa que estiver perto de você for íntima, você consegue sentir o cheiro, consegue sentir o aroma do perfume, sabe, aquele cheiro agradável, aquela coisa que você está passando na rua e de repente você sente o cheiro de um perfume muito bom e você fica procurando quem é, qual será esse perfume. Esse é o aroma de Cristo que está em cada um de nós. Sabe, quando alguém nos procura, e as pessoas nos procuram normalmente, não procura só o pastor, o apóstolo, o querubim, nada disso. As pessoas nos procuram vocês no dia a dia e procuram pedindo uma ajuda ou pedindo uma direção, procurando uma resposta, talvez
precisa de alguma coisa para desatar uma crise, algum problema, alguma situação. Mas eu vou lhe dizer algo. Não é por você que as pessoas estão procurando, elas estão procurando por Cristo. Elas querem uma resposta de Cristo, elas não querem uma resposta da sua grande sabedoria. Por exemplo, se eu tenho uma dificuldade com uma coisa elétrica, eu vou perguntar a Fernandão. Se eu quero saber alguma coisa de escola, eu vou perguntar aqui para o Nelson. Se eu quero saber alguma coisa de carro aqui, ou de navio, plataforma, para o pastor Mauro. Sabe? Mas as pessoas, quando pedem ajuda, elas querem uma resposta de Deus, elas querem uma resposta de Cristo, e nós estivemos com Cristo, nós temos as palavras, nós temos as respostas, sabe? Porque Cristo habita em nós, diz amém. Eles não estão procurando por você, irmão, estão procurando por Cristo. Por quê? Porque de alguma forma eles já viram Jesus na sua vida. Às vezes a gente não percebe, mas as pessoas percebem. Cristo vive em você. Cristo vive em você. Você tem um brilho diferente, tem uma unção diferente. Às vezes a gente não consegue entender, não consegue perceber. A gente só olha os erros, os problemas, as dificuldades, as nossas mesmas e às vezes as dos outros. Mas o mundo aí fora, ele está tão sedento, está tão necessitado, que eles precisam de uma palavra de Cristo. E somos nós. Diga, sou eu. Vamos ao texto aqui, 2 Coríntios capítulo 2, versículos de 14 a 16, diz assim: mas graças a Deus que em Cristo, repete comigo, graças a Deus que em Cristo, vamos de novo? Graças a Deus que em Cristo. Não, só um em Cristo, vamos repetir o em Cristo. Mais uma vez? É muito importante, muito importante. Então, mais uma vez, nós vamos dizer em Cristo, graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz triunfantemente. Como triunfar na vida? Andando sempre em Cristo. Andando com Ele, estando nele, em Cristo. Essa é a forma disso que Paulo está falando, que o Espírito Santo está falando. E ele continua dizendo assim agora. Quando? Amanhã? Só semana passada? Só uma vez só na sua vida? Não, agora, diga agora. Agora, por nosso intermédio, bate na mão da pessoa que está do seu lado, está falando da gente, por nosso intermédio, isso, Ele, Deus, espalha o conhecimento de Cristo por toda parte. Agora vamos repetir isso junto. Ele espalha o conhecimento de Cristo por toda parte. Mas por quê? Porque Cristo está em você. E aonde você vai, aonde você pisa, aonde você anda, aonde você sobe, aonde você desce, Cristo está com você. O conhecimento de Cristo, ele anda com você no seu dia a dia, na sua história, na sua caminhada. É Cristo, Cristo e Cristo o tempo todo. E por isso nós temos o doce perfume, um doce perfume de Cristo, como encerra ali o nosso versículo. Versículo 15 continua dizendo: somos o aroma de Cristo. Somos o aroma de Cristo que se eleva até Deus. Mas esse aroma, ele é percebido de forma diferente por aqueles que estão sendo salvos e por aqueles que estão perecendo. Para que os que estão perecendo, somos o cheiro terrível de morte e de condenação. Mas para aqueles que estão sendo salvos, somos o perfume que dá vida. Diga, eu sou um perfume de vida. Observe então que a primeira coisa está em Cristo, isso nos faz triunfar. Mas para as pessoas de fora, às vezes as nossas atitudes, o nosso testemunho, cheira para eles como um cheiro de morte. Porque eles ficam imaginando: eu não vou conseguir ser como o pastor Luiz, eu não vou conseguir caminhar, eu não vou conseguir andar dessa forma, então eu não tenho esperança, não há o que fazer, eu não consigo me livrar disso, ou livrar daquilo. Então, aparentemente é um cheiro de culpa, é um cheiro de condenação. Mas para aqueles que são salvos, ao contrário, é um cheiro de vida. Porque quando alguém dá um testemunho de vida, de vitória, de glória, da presença de Deus, nós sentimos o aroma de Cristo e percebemos que assim foi com Ele, pode ser comigo também. Quem está me entendendo, diz amém. Sabe, nós temos esse cheiro. Agora, para as pessoas que estão lá fora, elas precisam compreender que esse cheiro não é de condenação, mas é um cheiro de salvação, é um cheiro de redenção, é um cheiro de uma nova oportunidade. Para quê? Para que as pessoas que estão sentadas à porta da igreja, como era aquele mendigo aleijado, eles também possam olhar para nós e nós possamos dizer para ele: olha, eu estou sem dinheiro hoje, mas o que eu tenho para você é muito melhor. Eu tenho Jesus para mudar a sua vida e a sua história. Nós temos o bom perfume de Cristo. Diz amém e dá um aplauso ao Senhor Jesus.
Sabe, isso não é uma questão de posse, mas é uma questão de essência. Diga comigo, essência. Isso é quem nós somos. Nós somos a essência de Cristo. Cristo habita em nós, nós somos a essência de Cristo. E isso glorifica a Deus. Sabe, às vezes a gente reclama das circunstâncias difíceis. Quantos gostam de circunstâncias difíceis aqui? Deixa eu ver. Se eu perguntasse isso com velocidade aqui na empolgação, alguém ia dizer amém, né? Quantos gostam de circunstâncias difíceis? Diga amém. Alguém diga amém. Ih, não gosta. Mas às vezes as circunstâncias difíceis, elas estão ali porque Deus usou aquilo para abrir uma porta, para que nós pudéssemos, desculpa o termo, para que nós pudéssemos estar naquele lugar e com o aroma de Cristo mudar a circunstância, e com o aroma de Cristo mudar a situação, e com o aroma de Cristo mudar toda aquela expectativa. Essa semana o Samuel, que é o baixista da banda lá do Jardim Catarina, agora tecladista lá da 44, o gordinho, ele teve uma crise renal, passou muito mal, foi internado, e na quinta-feira eu fui visitá-lo ali no hospital, depois da cirurgia que ele precisou fazer, e quando ele entrou naquela enfermaria, ele descobriu que a pessoa que estava com ele internada no mesmo quarto era um amigo dele de muitos anos atrás, amigo de tempo sem Cristo, né, de muitos anos atrás, de muitas coisas, de muitas histórias. O rapaz estava ali com uma pneumonia, num estado complicado, e aquilo que às vezes, sabe, parece ser ruim, e é ruim, porque ninguém quer estar no hospital, e não é Deus que colocou ninguém no hospital, mas já que está no hospital e que precisa passar por aquilo, que nós tenhamos o bom perfume de Cristo. E quando eu fui visitar ele, eu tive a oportunidade de entrar, de abrir a porta, de entrar no quarto, de orar por ele, de levar uma palavra. Sabe, essas oportunidades são as oportunidades que nós temos às vezes em circunstâncias ruins. E eu falei para ele assim, olha, vamos consolidar esse rapaz, vamos levar ele para o encontro está chegando. Ele vai sair daqui, ele vai ser curado, ele vai ser levantado, ele vai ser restaurado e o lugar dele vai ser no encontro com Deus para ter a sua vida mudada. As portas abrem-se assim para nós, às vezes numa situação ruim, numa situação difícil. Deus está abrindo um espaço extraordinário para que você possa ser restaurado ou ser um restaurador. Diga, eu sou um restaurador de Cristo. Um amigo nosso lá da igreja, ele estava dirigindo para casa, acho que na sexta-feira, e quando eu estava chegando perto da casa dele, uma criança de 5 anos correu de um bar. Porque a mãe, não sei quem, estava bebendo no bar e a criança ficou solta e correu e foi atropelada. Ele atropelou a criança. Machucou um pouquinho, ralou a mão, tal, algumas escoriações. Aí pegaram rapidamente, colocaram no carro, levaram para o hospital e levaram a mãe junto. E ela ia te falando, a avó, e falando, puxa, a gente precisa tanto de Jesus. Olha aí, como às vezes uma maldição, uma coisa ruim, se transforma numa grande oportunidade de nós exalarmos o bom perfume de Cristo. Então não negligencie o dia mau, porque às vezes o nosso dia mau é uma grande oportunidade que Deus está dando. Deus está dando para nós, para mim e para você, de nós exalarmos esse bom perfume. Repete comigo, eu tenho o bom perfume de Cristo. Mas não é só isso. Paulo também diz que nós somos pequenos cristos. Diga pequenos cristos. Na verdade, Lucas diz isso no livro de Atos, pequenos cristos. Então, eu vou contar para vocês uma história maravilhosa, onde os seguidores de Jesus eles foram chamados e reconhecidos como cristãos, pequenos cristos, pela primeira vez. E eu penso que essa, de fato, é uma grande e imensa honra, ser reconhecido como cristão, como pequeno Cristo. O texto de Atos, capítulo 11, versículos 20 a 26, narra o final da história. Mas nós sabemos que depois desse fato acontecido com Pedro e com João, se levantou uma grande perseguição contra a igreja. Os judeus começaram, os líderes religiosos começaram a defraudar uma grande perseguição contra a igreja, que resultou na morte de Tiago, que resultou na morte de Estevão, onde Saulo é levantado para perseguir a igreja, tem a experiência no caminho de Damasco, e ali ele se confronta com Jesus e é salvo. E agora no capítulo 11, diz que a história que os crentes judeus, eles fugiam de Jerusalém, eles iam para Chipre, iam para Cirene e chegaram até a cidade de Antioquia. Alguns dos discípulos que estavam fugindo da perseguição, eles foram de Chipre para Cirene até chegarem a Antioquia e começaram a anunciar aos gentios, anunciar o quê? Alô? Anunciar as
boas novas a respeito do Senhor Jesus. Vamos de novo? As boas novas a respeito do Senhor Jesus. Boas novas, evangelho. Boas novas. O evangelho não são más notícias. O evangelho são boas notícias, boas novas. E eles, quando fugiram, eles estavam fugindo, irmão, fugindo, tiveram que deixar suas casas, seus trabalhos, fugiam com a família, e por onde eles passavam, eles anunciavam as boas novas a respeito do evangelho de Jesus. A situação era boa? Não. Mas a oportunidade era grandiosa, e eles não ficaram reclamando, não ficavam murmurando. Poxa, mas nós estamos sendo perseguidos. Os judeus, os religiosos, eles querem a nossa cabeça, eles querem prender as nossas mulheres e os nossos filhos, querem nos espancar e nos matar. Que coisa terrível, mas nós servimos a Cristo, mas Cristo não está nos abençoando, está deixando que a gente seja perseguido. Como é que pode acontecer? Nada disso. Aonde eles iam, eles anunciaram o Evangelho. Aonde eles iam, eles falavam da bondade de Deus, do Evangelho de Cristo, sabe, da salvação. E diz assim, o versículo 21, olha lá, a mão do Senhor estava com eles. Mas será que a mão do Senhor que estava com eles não é a mesma mão do Senhor que está conosco hoje? Deus não é o mesmo ontem, hoje, e será eternamente da mesma maneira? Então a mão de Deus continua sendo a mesma. E o Evangelho mudou? Não, não mudou. O que muda é que as pessoas precisam ver Cristo em nós. E por onde eles iam, eles anunciavam a palavra. O que vocês estão fazendo? Chegaram aqui? Nós estamos aqui porque nós queremos falar do Salvador, daquele que morreu pelos seus pecados, pelo perdão dos seus pecados e ressuscitou para a sua justificação. E as multidões se convertiam, a mão do Senhor estava com eles, e muitos desses gentios creram e se converteram ao Senhor. Por quê? Porque viam Cristo neles. Gente perseguida que não reclamava, gente perseguida que pregava o Evangelho. Diga, esse sou eu. Meia dúzia de pessoas, esse é você, esses somos nós. É disso que eu estou falando. E as pessoas que precisam ouvir esse Evangelho, elas estão lá fora precisando, estão lá fora morrendo, estão lá fora necessitadas. E nós precisamos ser os pequenos cristos que vão até essas pessoas. Nós precisamos ser aqueles que estão com Jesus, que estiveram com Jesus e que têm esse aroma de Cristo emanando de cada um de nós. Então continua o texto dizendo assim, versículo 22, quando a igreja de Jerusalém soube do que havia acontecido, olha só que interessante, eles não foram missionários enviados. Ninguém enviou eles para Chipre, para Cirene ou para Antioquia. Eles estavam fazendo o quê? Fugindo. Cada um por si, diria alguém, né? Deus por todos. E por onde eles iam, eles anunciavam o Evangelho. E essa notícia cresceu, que chegou lá na sede de Jerusalém. Na sede estava lá João, estava lá Tiago, estava a galera toda lá. E essa notícia chegou lá na sede. E aí o que eles fizeram? Eles souberam do que tinha acontecido e enviaram para Antioquia um irmão chamado Barnabé. Diga, Barnabé. Acompanhe o texto. Ao chegar ali e ver essa demonstração da graça de Deus, alegrou-se muito e incentivou os irmãos a permanecerem fiéis no Senhor, fiéis ao Senhor. Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo, cheio de fé. E uma grande multidão se converteu ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo. E quando o encontrou, levou-o para Antioquia. E ali permaneceram com a igreja um ano inteiro, ensinando a muitas pessoas. E foi em Antioquia. Estamos juntos? Foi em Antioquia. Leiam. Esse apelido que você tem hoje, está aí, a primeira vez que ele foi usado. E hoje já se vão mais de 2000 anos. E nós continuamos sendo chamados de cristãos. Por quê? Porque alguém, mesmo no meio da perseguição, declarou o nome de Jesus, aonde quer que ir. Em qualquer situação, em qualquer momento, diante de qualquer problema. Não existe problema grande demais que não possa ser resolvido sobre o nome, que está acima de todo o nome. Às vezes a gente quer descer, às vezes a gente quer procurar respostas lá embaixo, como aquele aviador pensou logo em descer, mas logo ele teve a ideia, não, eu não preciso descer, eu preciso é subir, e quanto mais alto, quanto mais perto de Deus, mais solução, mais resultado, mais palavra, mais unção, mais de Cristo vai estar na minha vida. Então ele foi buscar Saulo em Tarso. Olha só, eu separei 4 coisas interessantes, acho que 4.
que Barnabé ministrou e fez, enfim, e consolidou naquela igreja, na igreja da Antioquia. Primeiro, ele alegrou-se pela grande, diga grande, não foi uma pequena manifestação da graça de Deus, irmão, foi uma grande manifestação. Não foi uma manifestação comum, foi algo extraordinário. De um lugar que ninguém havia ouvido falar de Jesus, as pessoas se convertiam em multidões. Então ele se alegrou com a grande manifestação da graça de Deus naquele lugar. E nós devemos nos alegrar com a manifestação da graça de Deus no nosso tempo. Nós somos e temos sede e fome da presença de Deus. Hoje é domingo. E um dia nós vamos estar aqui no domingo, que pode ser muito bem hoje, ser o último. Porque nós não vamos chegar no domingo seguinte, a igreja vai ser arrebatada, domingo que vem não vai ter culto, mas ninguém vai avisar no grupo de WhatsApp, nem colocar no Instagram, simplesmente não vai ter ninguém, e alguém vai chegar e vai, a igreja está fechada? Por quê? Os crentes subiram tudo, um dia vai ser o último, pode ser que seja esse, pode ser que seja o que vem, pode ser que a gente está aqui anunciando e planejando um grande encontro e que nem chegue lá, porque Jesus te arrebatou e chamou a igreja antes. Sabe, a graça de Deus, o poder de Deus, ele precisa se manifestar aqui, ali, na outra igreja ali, na outra que está mais ali à frente, na outra lá no outro bairro, na outra cidade. Esse é o poder do Espírito Santo. E quando esse fogo começar a incendiar as nossas igrejas, a grande manifestação da graça de Deus vai acontecer no nosso meio. O que é graça? O Evangelho, é a pregação do Evangelho, o Evangelho que é de graça, o Evangelho que salva, que transforma, que muda, que restaura. É isso que as pessoas precisam ver em nós, não verem pessoas acusadas, condenadas, não olhar para nós e perceber que somos simplesmente como medíocres, mas nós temos uma esperança viva de que vamos viver e vamos reinar com Cristo em breve. E já nesse mundo, aqui, onde nós estamos, nessa noite, assim como Ele é, repete comigo, assim como Ele é. Assim como Ele é. Eu sou nessa terra. Sabe, assim como Ele é, nós já somos nessa terra. É Cristo em nós, a esperança da glória, a manifestação da glória. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Sabe, isso não é papo de gospel, não é papo de crente. Isso é uma verdade do Evangelho que precisa ser pregada, que precisa ser ministrada, que precisa ser crida. E é disso que eu estou falando. É Cristo em nós, é Jesus vivendo em nós e as pessoas olhando para nós e vendo Jesus na nossa vida. É assim. E eu vou lhe dizer algo, isso não é fruto do seu esforço. Você pode sair daqui determinado a ser um crente melhor, mas todo o seu esforço não vão fazer de você um crente melhor. Mas quando você se rende, diga render. Rendição. Quando você se rende a Ele, de dentro para fora, o Espírito Santo vai mudando a sua vida, sabe? Vai trazendo a luz de Cristo para você, e aquelas coisas que você fazia, agora você não faz mais. Sabe, aquele vício que você tinha, que estava lutando com ele há tantos anos, agora você não precisa mais fazer força, simplesmente não faz parte da sua vida. Aquela ira, aquele ressentimento, aquela tristeza, aquela agonia, aquela raiva, agora aquilo não faz parte da sua vida. Por quê? Porque você se rendeu a Ele, e o poder dele se aperfeiçoa na sua grande força. Não, o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E aí que nós somos fortes. Nós estamos falando de um Pedro, nós estamos falando de um João que queria fazer fogo do céu e descer sobre uma aldeia samaritana. Estamos falando de um Pedro que dizia, não sei quem é Jesus, não conheço Jesus, negócio de Jesus, que nada, não sou discípulo dele, coisa nenhuma. Gente desse tipo, que tinha muitos problemas, muitas dificuldades, mas Cristo estava neles, eles viveram com Cristo, e agora eles eram diferentes, e as pessoas viam Jesus nele. Diz amém. É que eu estou sozinho aqui hoje? Não estou não. Outra coisa, ele incentivou os novos irmãos a permanecerem fiéis no Senhor. Esse é o nosso trabalho de consolidação. Não deixar os novos irmãos sozinhos, mas incentivá-los a permanecerem fiéis. Fiéis a quem? Fiéis a mim? Não, fiéis ao Senhor, à palavra, a ter um relacionamento. Desafiá-los e ensiná-los a terem um relacionamento com Deus, terem experiência com Deus. O Deus que fala comigo, o Deus que fala com você, o Deus que fala com cada um de nós, que se manifesta em nós e que nada mais quer do que ter um relacionamento pessoal e íntimo conosco. Por isso nós temos o cheiro de Cristo, sabe? Quando Deus, eu vou usar aqui um eufemismo, tá? Quando Deus coloca o nariz para fora da janela e vai assim, ó. Ele sente em nós, não é o seu perfume importado, caro. Ninguém diz amém, ninguém usa o perfume importado caro aqui.
Tá bom, não é o seu perfume barato que você comprou ali na... é um negócio desse aí, né? No Boticário não é tão barato assim não. Eu compro lá. Cara. Não, ele está sentindo o aroma suave de Cristo em você. Sabe, Deus olha para nós e vê Cristo. Nós olhamos para nós mesmos, às vezes a gente vê fracassados. Mas Deus olha para nós e vê Jesus. Sabe, às vezes a gente olha para o irmão e vê problema. Vê problema, não tem problema. Não, mas Deus olha para o irmão e vê, é Jesus. Eu estou vendo Jesus ali, Jesus pagou o preço, o sangue foi derramado, o pecado do irmão foi sobre Cristo, a justiça de Cristo está sobre o irmão, nós somos abençoados, que bênção, aleluia, e nós temos o bom perfume de Cristo, nós somos pequenos Cristos, consolide os irmãos a permanecerem fiéis ao Senhor. Outra coisa, ele deu oportunidade a um perseguidor começar a sua carreira apostólica. Isso é algo extraordinário. De manhã, no culto, eu não vou contar a história toda aqui porque, sei lá, acho que não vale muito a pena, mas, resumindo, para a gente poder ilustrar, um dia, 36 anos atrás, quem conhece de futebol sabe, vai saber do que eu estou falando, tem um cara que chama Florentino Pérez, que é o presidente, chefão lá do Real Madrid, e ele, quando foi eleito pela primeira vez, ele perguntou para a sua torcida o que vocês querem, e vocês me dizem, e eu vou trazer, e vocês vão me eleger. E eles pediram um jogador chamado Figo, em português, que jogava no Barcelona. E ele fez uma estratégia de negócio, foi eleito, e contratou o melhor jogador do mundo, do arquirrival, para jogar no time dele. Sabe, Barnabé fez algo assim. Ele foi lá em Tarso, pegar um homem chamado Saulo, perseguidor da igreja, trunfo na mão de Satanás, para prender, para matar e para destruir, que havia tido um encontro com Jesus, e agora ele traz Saulo, da camisa 10, como é que a gente fala? Camisa 10 é a faixa de capitão, para ser o líder do evangelho, o maior de todos os pregadores que essa terra já viu, depois de Jesus, é claro. Barnabé foi lá trazer o homem, e fica esperando e olhando torto, com o nariz torcido para uma ou para outra pessoa. Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias. Deus escolheu aquilo que não é, para fazer o diabo e o inferno tremerem. Como é que pode? Aquele cara estava na minha mão, ele era assim, ele era assado, agora ele está lá pregando o evangelho, a multidão está se decidindo. Esse é Deus. Esse é o perfume de Cristo na vida de quem é convertido, esse é avivamento. E as pessoas não têm como olhar para uma pessoa dessa e dizer uma coisa diferente, a não ser, ele esteve com Jesus. Vire para quem está ao seu lado e diga assim, eu estive com Jesus. Fala comigo, eu estive com Jesus. Quem pode dizer eu estou com Jesus? Todos nós estamos com Jesus, sabe? Isso aí é a diferença que é feita na nossa vida, no dia a dia, na oportunidade que nós temos de mudar histórias, de dar testemunhos, as pessoas sentirem o aroma de Cristo em cada um de nós. E a quarta coisa, ele permaneceu com a igreja por 1 ano ensinando muitas pessoas. 1 ano. Ele e Saulo ficaram durante 1 ano naquela cidade, consolidando a igreja e estabelecendo o ministério ali, ensinando a respeito das coisas de Jesus. Por quê? Porque ali eles foram reconhecidos como pequenos cristos. Nós somos pequenos cristos aqui em Santa Bárbara, nós somos pequenos cristos aqui no bairro, no Caramujo, ali em Novo México, nós somos pequeno Cristo ali na Biquinha, ou lá em Pendotiba, lá em, enfim, no Fonseca, lá em São Gonçalo, lá em Tribobó, lá no Arsenal, lá em Maria Paula, lá no Jardim Catarina. Nós somos pequenos cristos aonde nós vamos. E se a gente tem ainda cadeiras vazias aí no meio da nossa igreja, no meio do nosso culto, na nossa reunião, é porque nós não conseguimos atingir as pessoas querem ver Cristo em nós, não querem ver religião em nós, não querem ver o sujeito religioso, cheio de preceito, não pode, não deve, não faz, não come, não toca, precisa ver Cristo, 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 o brilho de Jesus, é isso que atrai as pessoas, é o fogo do altar, não são os pesquisas, não são os resquícios, sei lá, fugiu até a palavra aqui, não são as questõezinhas eclesiásticas de igreja, de culto, de hierarquia, de filosofia,
ou como é que chama? Ordem de culto e coisas desse tipo. É o livre Espírito Santo agindo no meio da igreja. E quando ele age no nosso meio, onde nós estamos, as pessoas querem ver Cristo, acredita em mim. Diz um amém aí. Vou terminar. Tá bom, né, gente? Já deu, né? Existem algumas coisas que sucederam aquela experiência em que Pedro e João ministraram a palavra de cura sobre a vida daquele aleijado. Esse testemunho que impactou toda a igreja daquela época. Mexeu com a igreja. Mas não os amedrontou. Não, muito pelo contrário. Os incentivou a pedir a Deus que desse para eles mais ousadia. Sabe, é disso que eu estou falando. A gente precisa compreender isso. Hoje aqui, nós precisamos pedir a Deus ousadia e não ficar amedrontado diante de situação ou de circunstância. Ousadia para pregar, para falar, para testemunhar em nome de Jesus. Olha só o que o texto diz. Atos capítulo 4, versículos 29 a 31. Então diz assim: Pedro e João foram soltos depois de um discurso corajoso em que a vida deles estava em risco. A vida deles estava em risco. E a oração da igreja foi essa aqui: e agora, Senhor, ouve as ameaças dele e concede a teus servos o quê? Coragem. Fala comigo, coragem. Quando nós somos ameaçados, nós pedimos a Deus coragem. Pedimos o quê? Coragem. Ouve, Senhor, as ameaças deles. Estão nos ameaçando de morte, estão nos perseguindo. Agora concede aos teus servos coragem para anunciar a tua palavra. Não é coragem para lutar, para pegar em arma, para desafiar bandido ou político, ou seja lá o que for, mas é coragem para anunciar a palavra, a mensagem da palavra de Deus, o Evangelho, porque é isso que pode mudar essa geração, é isso que pode transformar vidas, é isso que pode trazer resultado, resposta. Versículo 30 diz assim, na oração: estende a tua mão com poder para curar, e que sinais e maravilhas sejam realizados por meio do nome do teu santo servo Jesus. Estende a tua mão, não a tua mão para proteger, mas a tua mão para curar, a tua mão para fazer sinais, para fazer maravilhas, e que essas pessoas sejam alcançadas por meio do nome do teu santo servo Jesus, o nome que está acima de todo nome. E depois dessa oração, o que aconteceu? Diz assim: o lugar onde estavam reunidos tremeu, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e pregavam corajosamente a palavra de Deus. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e pregavam corajosamente a palavra de Deus. E todos, diga todos, não foram alguns, não foram poucos, foram todos. Todos foram cheios do Espírito Santo. E o resultado de ser cheio do Espírito Santo é ir lá fora e pregar a palavra e dar testemunho da palavra e viver Cristo e deixar que as pessoas sintam o cheiro de Cristo em nós. Das pessoas passarem na rua, olharem, você só pode ter estado com Ele, você só pode ter estado com Jesus. É disso que eu estou falando, é Cristo se movendo no nosso meio, é o Espírito do fogo de Deus queimando no coração da igreja, não para ficar aqui dentro, não para ficar somente aqui dentro, mas para ir lá fora. Para ir lá fora. Aqui dentro nós nos reunimos para adorar, aqui dentro nós nos reunimos para cultuar, aqui dentro nós glorificamos, dizemos aleluia, oramos uns pelos outros, mas lá fora nós precisamos ser reconhecidos como pequenos cristos, como um bom aroma de Deus, e alguém precisa dizer para nós: você só pode ter estado com Jesus, você só pode ter estado com Jesus. E assim todos ali foram cheios